Então vamos pegar aqui um exemplo aqui que o Antônio colocou aqui muito bem, a questão do problema do caixeiro viajante, né? Então o caixeiro viajante aqui, ó, tenho 10 cidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cidades e os caminhos possíveis entre as diversas cidades. Qual é o problema? O problema é o seguinte, eu quero rodar todas as cidades. Todas as cidades no menor custo possível. No menor custo, né? Eu quero rodar todas as cidades com o menor custo possível. Eu tenho os custos para navegar por essas cidades. Então eu tenho aqui custo 10, custo 8, custo 5, custo 3, custo 1, custo 2, custo 5 de novo, 7, 8, 1, 9, 10 e 9 de novo. 9 de novo. Vamos supor que esses sejam os custos para eu navegar por todas essas cidades. O que eu quero é o seguinte, eu quero determinar um caminho que é ótimo, né? Ou seja, eu quero um caminho que eu percorra todas as cidades com o menor custo possível. Eu não estou dizendo por onde eu tenho que começar, nem por onde eu tenho que terminar, tá? Estou simplificando, estou complicando o problema, né? Porque simplificar eu poderia travar pelo menos o ponto de partida. Mas eu não quero travar o ponto de partida, eu quero forçar vocês a pensarem sobre esse cenário. O que eu estou querendo dizer, Antônio, é o seguinte, ó, aqui quantas entradas eu tenho? 1, 2, 3, eu tenho 10 entradas, certo? Quantas possibilidades eu tenho aqui de transição de estado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 possibilidades. Então seria 10 elevado a 13, então, o tempo de É, execução? 13 vou botar vezes 2, porque cada estado tem no mínimo 2 opções, tá? Cada estado Entendi. tem no mínimo 2 opções, né? Porque eu posso ir e voltar, né? Sim, sim. Então, isso é um 10 a 26. O que eu estou querendo E dizer é o 10 elevado a seguinte, 26 já é um número grande já. isso aqui já é um número grande. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o número de entrada, que eu estou falando que é isso aqui, eu estou querendo dizer o seguinte para vocês. Se porventura esse número crescer, se isso aqui passar a ser 100, isso aqui passar a ser 130, imaginou? Estou falando o seguinte, eu estou saindo de um 10 a 26 para ir para um 10 elevado a 260. Percebeu o quanto isso aqui cresceu? Quanto isso aqui deu um salto? Me dá um minuto aqui que eu já volto aqui com vocês. Um minuto. Só vou até pausar aqui a gravação, eu preciso... É um minuto aí de espera, pessoal. Pausar a gravação. Então, assim, quando eu falo em saber o número de entradas, é justamente, por exemplo, e uma coisa que já ajudaria era isso aqui, ó, saber esse número aqui de cidades. Então, se, por exemplo, você vai fazer um sistema, vamos pegar o problema do caixeiro viajante. Você pega uma situação, uma empresa de logística que atua no Espírito Santo. Vamos supor que ela tem um alvará do Estado, do governo do Estado, para operar dentro do Estado do Espírito Santo. Beleza? Bem, se a gente está falando de uma empresa que atua dentro do Estado do Espírito Santo, quantas cidades a gente tem dentro do Espírito Santo? Vocês são capixaba, tem que saber. Eu sou carioca, eu sou do Rio, não preciso saber não. Sacanagem. Mas enfim, 200 cidades, vamos chutar um número aqui. 200 cidades. Então, ok. Então você fala assim, opa, então meu número aqui é 200. Então você consegue começar a fazer essa estimativa, entendeu, Antônio? Você fala assim, bem, então eu tenho 200 cidades, quantas estradas eu tenho cortando essas cidades? Ou seja, quantas possibilidades eu tenho nas N cidades que eu tenho aqui? Pô, eu tenho, sei lá, uns 50 caminhos? Com certeza é muito mais do que isso, tá, pessoal? Mas só para a gente poder ilustrar. Ah, então o meu limite é aqui. Se eu usasse uma função linear, onde minha entrada fosse 200, né? Ou seja, meu tamanho é 200. Aonde que pararia o tempo? Meu 200 está aqui, ó. Qual seria esse custo aqui? Ah, vamos supor que na função linear fosse, sei lá,
1000 vezes 200. Bem, se é 1000 vezes 200, vai estar 200 mil, né? O resultado. Então, o custo na função linear é 200 mil. Tá ótimo. Beleza, já tem o número. E aqui, 200 elevado a 50, vai dar quanto? Mais de 200 mil? Me ajuda aí. Deve ser, né? Acho que sim. É, né? Deve ser. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma calculadora aqui. 50? Não, vai dar um número gigante. Já era. Mas, assim, vamos botar aqui 5. Só para facilitar a conta. Não, ainda assim, 2 elevado a... Professor, eu botei 200 elevado a 50 na calculadora científica, apareceu erro de matemática, ela nem calcula. Não, o número é absurdo. Deixa eu botar aqui, 200 elevado a 5. Dá 300 3,2 vezes 10 elevado a 11. 320 milhões, né? É isso? Nossa, Não, ainda não sei continua o que é muito. incalculável, Mas, não tem como não. enfim, onde que eu estou querendo chegar? Pode ser que a gente tenha um número que está aqui, ó, antes desse cruzamento. Isso pode ser uma possibilidade, mas, assim, é o que eu falei. Se você consegue fazer esse cálculo e consegue ver que a sua solução ainda está aqui dentro, ok, né? Se ela estiver fora, aí é uma coisa a ser estudada, entendeu? Então, tipo, aí a gente tem 200 elevado a 5 se for na dinâmica e 200 vezes 1000 ali se for linear. Isso aí seria o tempo, né? Por exemplo, 200 mil segundos, né? 200 mil minutos, né? É. Então, E fala, pode terminar. aí, se eu tenho a exponencial e tenho linear, aí eu vou ter um ponto onde essas duas funções vão se encontrar. E para mim descobrir esse ponto, bastaria eu igualar, né? Tipo, 200 elevado a n igual a 200 vezes n, né? Ah, sim, sim, verdade. É isso aí. Na verdade, o n é o 200, né? Aham, Seria 200 entendi, elevado a 5 é igual a 200 vezes 1000, né? entendi. Mas sim, a ideia é seguir por aí. Então, assim, na verdade, a gente tem que pensar que existem situações onde isso se torna conveniente. Quando eu falei da questão do problema do caixeiro viajante, o caixeiro viajante é uma alternativa para, vamos lá, resolver o problema do caixeiro viajante com programação dinâmica é uma alternativa. Porque se você for analisar do ponto de vista operacional, a melhor resposta para o problema do caixeiro viajante tem que vir da programação dinâmica, porque o método guloso ele não é eficaz o suficiente. O guloso ele vai fazer o quê? É o melhor local, né? Aplicando os algoritmos de grafo seria um prim da vida, né? Um Kruskal. Enfim, ele vai fazer sempre o quê? Ele vai tentar sempre encontrar o melhor local, ele não vai ver o problema no sentido global. Então, se você falar assim, qual é o melhor caminho para se percorrer todos os pontos? Ele não consegue responder o guloso, ele não vai responder. Quem que responde para você? Programação dinâmica. O algoritmo até agora, tá, pessoal? A gente está falando de programação dinâmica, divisão e conquista e guloso. Dessas 3 abordagens, a única abordagem até agora que resolve o nosso problema do caixeiro viajante é a programação dinâmica. A questão aqui é a seguinte: programação dinâmica, a gente está vendo aqui, vou até sair desse quadro, é um problema de ordem exponencial. E aí a gente tem um outro problema da questão do tempo de processamento dessa coisa. Quanto tempo a gente leva processando esse conjunto de informação? Ou seja, se eu tenho um conjunto com 10 cidades, eu tenho um processamento X. De repente, se vocês fizerem um programinha, né, usando programação dinâmica, se vocês fizerem um programinha para calcular o problema do caixeiro viajante, vocês vão descobrir que vocês com 5 cidades, 10 cidades, vocês conseguem uma resposta muito rápida. Agora, se você aumentar o número de cidades ou aumentar o número de possibilidades dos caminhos,
E aí se torna num fator extremamente grande, assim. E mais, isso se você se não considerar revisitação. Que revisitação seria o seguinte, por exemplo, eu saí de Vitória, eu tenho que fazer uma entrega em Cachoeiro do Itapemirim e em São Mateus. Saí de Vitória, fui para Cachoeiro, voltei para Vitória para depois ir para São Mateus. Ou seja, se eu considerar que um ponto pode ser voltado, que eu posso visitar o mesmo ponto mais de uma vez, e meu amigo, aí você pode colocar aí uma ordem de complexidade bastante grande, porque a recursão disso vai ser muito grande. E aí você torna o algoritmo bastante complexo. Então, assim, por que que isso a gente vai estudar? Não sei se é próxima aula. Enfim, tem que ver o planejamento de vocês aqui, mas a gente também está com poucas aulas aqui na frente, né? Mas em uma das próximas aulas, se não for na próxima e na outra, a gente vai falar sobre é, problemas NP, né? Ou problemas NP completo, que são problemas que você não tem uma solução ótima, computacionalmente falando. Ou seja, você não tem um algoritmo que resolva o problema de forma ótima. E aí, quando a gente fala do caixeiro viajante de não ter uma solução ótima, é justamente essa balança que a gente se encontrou. Você tem um algoritmo que é eficaz para resolver o problema, que é o programação dinâmica. Porém, ele é altamente custoso, né? Ou seja, ele é caro para ser executado. Ele é de ordem exponencial, ele custa muito caro para executar. Em contrapartida, você tem um algoritmo guloso, que ele é um linear, ou seja, ele não é caro para se rodar, mas ele não chega na resposta final. Ou seja, ele não consegue encontrar a resposta final para você. Então, é, é justamente nessa fronteira que moram esses problemas que a gente chama de problemas NP completos, né? Que a gente não considera que tem uma solução computacionalmente ótima. E aí está aí o desafio para vocês descobrirem alguma coisa desse tipo aí, ganhar um prêmio aí de computação, ficarem ricos e milionários trabalhando aí na Google ou em qualquer outro lugar, porque aí já fez a vida de vocês. São problemas com a solução extremamente complicada de se encontrar, né? Ou seja, estamos aí já há, há um bom tempo aí com a computação convivendo e até agora a gente não conseguiu resolver esse problema, né? De forma Professor, ótima, tá? Não é só construir um algoritmo, é um algoritmo que seja comprovadamente ótimo. Fala aí, Antônio. quando você fala então, de programação dinâmica, você está falando dos algoritmos então, de Bellman, né? Sim, são algoritmos que usam essa ideia de, assim, na verdade a programação dinâmica é uma metodologia, é um método, né, como o guloso, né, como o divisão e conquista. Então você tem um conjunto enorme de algoritmos que implementam a metodologia de programação dinâmica, que é esse uso de recursão para a construção dos passos futuros, né? Você constrói seu passo com base em soluções recursivas que são dependentes de passos futuros, né? Entendi. Então, a programação dinâmica é isso. Então, eu vou sempre chamando ela, né, de maneira Sim, recursiva, só que sempre procurando tomar a melhor decisão ótima em todos os caminhos, né? o ótimo global, isso aí. É isso aí, o caminho é exatamente esse. É Entendi. isso Mas aí. quando eu faço a recursividade, o problema não fica em termos de log n, essas coisas assim? Não, não necessariamente, né? Depende. Porque nesse caso, você tem, a gente fala que a gente tem o problema do recálculo, né? Assim, você armazena, apesar de você poder armazenar a fórmula do recálculo, do cálculo, é como se você tivesse que recalcular recursivamente. Vamos lá, a recursividade, deixa eu trazer aqui para o gráfico aqui. Olha só, a recursividade está em você chamar a mesma função para estados diferentes, ok? A função é sempre a mesma, a função é sempre aqui, ó, mínimo, soma, né? A função é sempre a mesma. A recursão é a ideia que você chama ela de forma subsequente. O problema é que você faz N cálculos, tá vendo? Você faz um cálculo para cá, que é um cálculo para cá, um cálculo para cá, um cálculo para cá. Tá vendo? São N possibilidades diferentes. É como se fosse uma combinação de cálculos recursivos.
O que fica caro não é a questão só da recursividade, o que fica caro também é a questão das N possibilidades que você precisa calcular de forma recursiva, entendeu? Entendi. Porque lembra quando eu tinha aquele tal do Kik, Repsot, quando eu fazia recursividade, o meu problema virava em termos de logaritmo, né? Na verdade, tanto o Quick, o RIP, né, o Merge, a questão, o que salva, né, o que traz para eles uma, uma baixa interatividade, não, um baixo número de operações, é a metodologia que eles abordam, né, que é a metodologia de divisão e conquista, né? Isso aí é a grande chave. Mas sim, ó, todos acabam usando recursividade, né? Entendi. E não tem como, né, eu utilizar dentro da dinâmica a divisão e conquista, né? Então, poder pode. O problema é que você vai fazer o seguinte: se você faz um cálculo do melhor local, ó, você pegou esse quadrado aqui, ao invés de vamos supor que você decidiu fazer divisão em conquista. Aí você fez isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui. A caneta, vou pegar de uma cor diferente agora, para não, verde. Olha só, divisão em conquista, você faria isso daqui, ó. Ó, cortou o problema, por exemplo. E aí você vai descobrir o melhor jeito de chegar em F, por exemplo. Aí você fala, bem, por aqui ou por aqui, né? 1 mais 4, 0 mais 7. Bem, 1 mais 4. Então, beleza, o melhor jeito de chegar em F é 1 mais 4. Mas não significa que o seu melhor caminho não seja por aqui, ó. Porque na hora de você fazer a interseção aqui, pode ser que... Você entende? Assim, o cálculo local, o melhor local não significa que ele contribua para o melhor global. O problema da programação dinâmica é isso. Você tem sempre que calcular a totalidade. Você não pode dividir, entendeu? Porque se você dividir, você não consegue ter a visão do todo. Você vai ter a visão local do pedaço que você dividiu. Entendeu? Entendi. E também porque não é contínuo, né, também, né? Porque se fosse algo contínuo, eu poderia quebrar todos aqueles pedacinhos e ir somando, né? Sim, sim, sem dúvida. Verdade. Se você tivesse um que a gente chama de gráfico completo, né? Todos os pontos com todos os pontos, você ordena pelos menores, né? Tem abordagens melhores, né? Mas para esse problema, onde você tem essa questão da inter-relação, né? O que a gente falou aqui logo no início, né? Quando você tem essa inter-relação aqui, né? Decisões sequenciais, onde as decisões posteriores dependem as decisões atuais dependem de decisões posteriores, você precisa pensar com mais calma sobre isso, né? Verdade. Quando você fala de sistemas markovianos, é tudo dinâmica, né? Tudo tem a ver com isso, né? Foi o quê, Antônio? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Quando você fala de ambientes lá estocásticos, sistemas markovianos, aditivamente separável, é tudo isso, né? Tudo eu fazer essa recursividade, sempre pensando no ótimo global, né? Exatamente, é questão de abordagem, né? Até a fórmula de calcular essas coisas, né? Como você descobrir como que você vai fazer esse cálculo de complexidade, né? Ou seja, como que você vai descobrir o quão grande o seu problema vai interferir na crescente da função, né? É isso aí. Tranquilo, beleza, obrigado. Pessoal, beleza? Assim, fechamos hoje. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer, de repente, fazer mais algum comentário? Acho que está com tempo aqui ainda. Se quiser, a gente pode conversar sobre mais algum assunto. Se não, eu vou interromper aqui a gravação